A palavra que está em Tiago, capítulo 3, o domínio da língua, gente. Meus irmãos, que Deus abra o nosso entendimento, que Deus abra o nosso entendimento, louvado seja o nome do Senhor, que Deus abra o nosso entendimento e que possamos ser libertos pela palavra dele. Conhecereis a verdade vos libertará. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Por isso que todo dia eu estou aprendendo. Mestre eu não sou e nem quero ser. Eu quero ser sempre aluna de Cristo. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos, todos, ninguém escapa. Não adianta ninguém dizer que não tropeça, não adianta ninguém dizer que é o bom, que é o santo, que é o melhor, que não adianta. Ele diz aqui na palavra, porque todos tropeçamos em muitas coisas, Entendeu? Por isso que nós estamos todo o tempo em aprendizados, gente. Todo dia a gente tem que estudar a palavra de Deus. Para quê? Para aprender. Ninguém é mestre aqui na live, né? Eu não sou mestre. Eu também estou aprendendo junto com vocês. Todos os dias estudo a palavra de Deus. Só meu horário da live é na madrugada. Às vezes eu faço à tarde. Mas eu sempre estou estudando a palavra de Deus. Sempre estou procurando aprender a palavra. Então, nós precisamos aprender. Nós estamos no tempo de aprendizado. Todo dia tem algo novo de Deus para nós. Todo dia tem algo novo de Deus para ser revelado para nós. Todo dia tem algo novo de Deus para ser ensinado para nós. Todo dia tem algo novo de Deus. Todos os dias eu digo isso para Deus, que tem algo novo, um aprendizado novo. Estamos entendendo? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso, né? Para também refrear todo o corpo. Presta atenção. Esse que não tropeça na palavra, ele é perfeito para dominar o corpo dele. Tá entendendo? Mas a gente sabe que a palavra ensina que nós precisamos do Espírito Santo, para o Espírito Santo nos dar o domínio próprio. Então, só o Espírito Santo na nossa vida vai fazer a gente dominar as nossas emoções, dominar os nossos pensamentos, dominar para a gente não ter as práticas erradas. Por isso que eu digo, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, porque só Ele nos dá esse domínio próprio, entendeu? Gente do céu, se você não buscar a palavra de Deus para a tua vida, para que ela te domine, para que ela faça efeito, e o efeito da palavra de Deus na nossa vida é efeito de vida. Entendeu? Deus, ele quer te dar vida, Deus, ele quer mudar a tua história, Deus, ele quer te dar o entendimento, sabedoria, discernimento, Deus quer te dar as maravilhas dele para você. Então, aquele que não tropeça na língua, ele consegue dominar o seu corpo, as suas emoções. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, a nossa desobediência começa onde? Na nossa boca. Você prestou atenção aqui? Ele fala, nós colocamos freios na boca do cavalo, né? Para que nos obedeçam. Então, para nós obedecer a Deus, a gente tem que botar freio na nossa língua. E somente o Espírito Santo pode colocar freio na nossa língua, gente. Somente o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, preste bem atenção. Preste bem atenção que você muitas das vezes ainda não conseguiu as tuas bênçãos porque tu não freia a tua língua. Tu não freia a tua boca. Não é a boca dos outros, gente. Não é a boca dos outros. Às vezes tu quer frear a boca dos outros. Tu quer frear a boca do teu marido, tu quer frear a boca dos teus filhos, tu quer frear a boca dos teus amigos, mas não quer frear a tua boca.
A salvação é individual. A palavra de Deus é para mim analisar a minha vida. Eu estou falando para vocês, mas eu estou tomando para minha vida. Eu tenho que colocar freio, né? Freio. Agora, como é que a gente que evangeliza, né? A gente que evangeliza, a gente que ora por vidas, a gente que ouve vidas que precisam, né? Desabafar, que precisam de conselhos espirituais. Aí a gente tem que ter um freio naquilo que vamos falar, naquilo que vamos ensinar, naquilo que nós vamos aconselhar. Tem que ser tudo vindo pela palavra de Deus. Então ele está dizendo aqui, se você consegue frear a tua boca, tu vai conseguir dominar o teu corpo. E ele diz bem aqui, ó, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nós obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os naus. Agora ele fala dos barcos, né? Que sendo tão grandes, levados por impetuosos ventos. Por isso que nós temos que ser levados pelo Espírito Santo. Você lembra do dia do dia do Pentecoste, do dia do Espírito Santo? O Senhor fala que o Espírito Santo, ele nos leva, a gente não sabe para onde a gente vai. Eu não sabia que eu ia chegar aqui nessa terra. Foi o Espírito Santo que me dirigiu a estar aqui nessa terra. O Espírito Santo, ele dá direção para a nossa vida. Vede também os naus, que sendo tão grandes, elevados por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, né? O vento é forte, mas o leme está lá, ó. Está lá na direção, o prático está lá na direção. E assim é o Espírito Santo, o vento está forte, mas ele tem que estar na nossa vida. Ele tem que estar na nossa vida. O problema, gente, é que as pessoas querem dinheiro, querem marido, querem trabalho, querem saúde, mas não querem a direção de Deus para a sua vida. As pessoas querem ser dirigidas pelos outros. As pessoas querem ser dirigidas pelos seus amigos, pelas suas amigas. As pessoas querem ser dirigidas por líderes religiosos, mas não querem ser dirigidas pelo Espírito Santo. O véu foi rasgado, você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu tenho que ser dirigido pelo Espírito Santo. Quantas pessoas aí que não são apenas falam o nome de Deus, mas não tem Deus no seu coração. O seu coração sepulcro caiado. Quantas pessoas que têm aparência de piedade, mas não são piedosas. Que só tem aparência de piedade, de bonzinhos, de boazinhas, mas o seu coração é amargo, o seu coração deseja o mal para o próximo, deseja o mal para a família, para a sua própria família, tem inveja da sua própria família, vive em contenda com a sua própria família, com seus próprios irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos é ser dirigido pelo Espírito Santo. Que Ele venha e dirige você para onde Ele quiser te levar, para onde Ele te levar. Eu quero dizer para você que vai ser de paz. Vai ser de paz. Por que muitas pessoas estão em divórcio? Porque foram levados não pelo Espírito Santo para casar com esse homem, para casar com essa mulher. E por que tanto divórcio, gente? Por que tanto divórcio? Porque esse relacionamento não veio de Deus. Esse relacionamento estava acabando com o teu emocional, estava acabando com a tua intimidade com Deus e houve uma separação. Não adianta tu estar empurrando esse relacionamento com a barriga. Ai, irmã, tu apoia o divórcio? A lei do divórcio veio para quê? Para que tu não viva aprisionado, escravo do teu marido, escravo da tua esposa. Tu não é escravo dela, ela não é tua escrava. Jesus, ele nos fez livre, ele vai te dar um relacionamento a qual você vai estar bem, não que você vai estar mal. Jesus vai te dar um companheiro para estar do teu lado, para te proteger, vai te dar uma companheira para estar do teu lado, para te proteger nos momentos difíceis, nos momentos felizes, nos momentos bons, nos momentos alegres, nos momentos tristes. Os dois vão estar juntos e vão vencer juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei o que Deus tem para minha vida, não é para me tirar da presença de Deus, não é para me esfriar com a minha vida com Deus. O que Deus tem para minha vida, gente, é para me continuar indo para o céu. Se não tem alguém para caminhar do meu lado, Ele está do meu lado. Ele é meu esposo, Ele é meu companheiro, Ele é meu amigo, Ele é meu pai, Ele é o meu remidor, Ele é o meu protetor, Ele é o guarda de Israel, Ele é tudo aquilo que eu preciso.
Sabe por quê? Porque no céu não vai ter casamento, gente. No céu não tem casamento. A necessidade de ter um casamento é aqui no corpo, não no espírito. Então, se você vive no espírito, você consegue dominar o teu desejo, consegue dominar o teu corpo. Mas se você não vive em espírito, a tua carne vai estar aí cobiçando as coisas da carne. Lembra que temos que ser direcionado pelo Espírito Santo, gente? Por isso que tem um monte de mulher na solidão. Por isso que tem um monte de mulher na solidão, por isso que tem um monte de mulher se envolvendo com relacionamentos errados. Sabe por quê? Porque são vazias de Deus. Porque quando você é cheia de Deus, você sabe o que você quer da vida. Você sabe quem tem que estar do teu lado. Ou seja homem ou seja mulher. Porque quando são vazios, qualquer coisa, ele precisa de alguém para preencher esse vazio. Ele precisa de um relacionamento para preencher aquele vazio. Só que verdadeiramente não é uma pessoa que você está precisando para a tua vida. Você está precisando verdadeiramente do Espírito de Deus na tua vida. Porque quando o Espírito de Deus preenche a tua vida, você vai poder se relacionar com as outras pessoas. Mas enquanto você for vazia de Deus, você vai ser vazio para tua mulher, você vai ser vazio para o teu esposo, você vai ser vazio para os teus filhos, você vai ser vazio para tuas amizades. Por quê? Porque você não tem Deus, o Espírito de Deus na tua vida. Você é uma pessoa vazia. Tá entendendo? Por isso que é amar a Deus acima de todas as coisas. Primeiro é a Deus. Se você não tiver um relacionamento com Deus, tu não vai conseguir ter relacionamento com ninguém. Mas se você tiver primeiro um relacionamento com Deus, você vai conseguir ter relacionamento com teu esposo, com a tua esposa, com teus amigos, com teus filhos. Por que existe essa contenda? Por que existe essa guerra entre os irmãos, entre amigos? Porque são pessoas vazias de Deus. Então, se uma pessoa está nas trevas, ela não vai caminhar com aquele que está na luz. Não caminha. Por quê? Porque está em trevas. Uma pessoa que vive na mentira nunca vai nunca vai querer ter amizade com pessoas da verdade. Assim como pessoas que vivem na verdade não quer ter relacionamento com pessoas mentirosas. Tem quantas pessoas vivem mentira, gente? Então lá, fulano me abandonou, ciclano me abandonou, fulano me esqueceu. Sabe por quê? Porque essas pessoas vivem mentira e você vive verdade e você está vivendo mentiras. E essas pessoas que vivem a verdade querem pessoas da verdade. Elas não querem pessoas mentirosas para conviver. Jesus, ele andava curando, pregando. Jesus, ele andava expulsando o demônio, mas quem estava com ele? Apenas 12 discípulos. Não era aquela multidão que estava com ele, não. Então, gente que é da verdade sempre vai querer pessoas da verdade perto dela, perto dele. Mas quem é da mentira está cheio de amizade. Está cheio de amizade quem é da mentira. Preste atenção que as pessoas que vivem na mentira é milhões e milhões de pessoas acompanhando eles. As pessoas que vivem na verdade, gente, tem poucas amizades. Tem poucas. Por quê? Porque quem vive na mentira não aceita a verdade, tem medo da verdade. Numa vigília, Deus me usou para uma pessoa autoridade, dizendo que era para vigiar porque o inimigo queria derrubar no adultério. Sabe o que foi que aconteceu? Ele repreendeu que não era de Deus e colocou de banco. Deu 1 ano, o ministério fechou. Por quê? Porque ele foi pego em adultério com a pessoa dentro da igreja. O ministério fechou. Eu não estava mais lá. Deus já tinha me levado para trabalhar em outro lugar, em outro campo. O que aconteceu? As pessoas foram lá comigo e disseram: irmã, lembra que Deus te usou para aquela pessoa vigiar, porque o inimigo queria derrubar no adultério? Aconteceu. Mas ele não recebeu a verdade. Lembra do início da mensagem aqui? Que todos nós tropeçamos, todos nós podemos falhar. Eu não me alegrei com a queda dele, não, gente. Eu fui usada por Deus, se cumpriu. Eu não me alegro com a queda de ninguém.
Eu não me alegro com o erro de ninguém. Eu não me alegro, eu não fiquei alegre por que aconteceu. Mas as pessoas foram lá e eu disse, irmãos, vamos orar por ele. Vamos orar por ele, não é verdade? Então é assim, gente. As pessoas que vivem na mentira, ela tem medo das pessoas que falam a verdade, porque a pessoa que fala a verdade, o Espírito Santo está falando, minha filha está mentindo para ti, tá, é assim, assim, assim. Se eu falar para a pessoa, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai dizer, vai discutir comigo, vai dizer que eu estou errada, vai gerar uma discussão aqui na live. Assim que vai acontecer, que a gente vê, né, por aí. Aí o que vai acontecer? Vai acabar banindo a live, vai acabar sujando o trabalho de Deus, vai acabar sujando. Então, por vigilância, eu não abro janelinha e fico só orando pelas pessoas. Porque quantas pessoas que Deus mostra tá mentindo, não é sincera, tá com falsidade, tá com inveja, tá com engano, não tá com coração sincero. Quantas pessoas? Te liberta dessa inveja, te liberta dessa mentira. Se eu for falar para alguma pessoa, essa pessoa não vai aceitar e vai gerar uma discussão comigo. Por quê? Porque as pessoas na mentira não aceitam a verdade. Não aceitam. Porque elas estão vivendo na mentira. Tá entendendo? Então, gente, você que tá na verdade, não te preocupa não. Fica sozinho, mas fica com pessoas verdadeiras do teu lado. E se pessoa se afastou de você, então analisa a tua vida aí, como é que tá? Ou é você que tá na mentira, ou é elas. Um dos dois. Um dos dois. O Senhor faz isso, gente. Ele separa o joio do trigo. Eu não posso separar as pessoas, né? Eu não posso estar aqui falando para as pessoas o que o Espírito Santo fala de muitos aqui. Mas o Senhor, ele separa. Ele tira pessoas daqui porque ele está separando, porque não é necessário. O Espírito Santo é que separa o joio do trigo, gente. É ele que separa. Tá entendendo? Então você tem que saber quem você é. Se você é trigo ou se você é joio. Às vezes você está achando que você acerta, que você é o certo, e às vezes você não é o certo nem a certa. Às vezes, você que não quer aceitar a verdade. Se você está na verdade, você fica em paz. Você não fica chorando para ninguém. Ai, fulano me abandonou, ciclano me abandonou. Quantas pessoas se afastaram da minha vida? Eu não fui chorar para ninguém, não. Porque eu sabia que era Deus tirando da minha vida. Porque quando Deus tira algo da nossa vida, Ele nos dá paz. Você vai ficar dormindo tranquila. Você vai seguir tua vida tranquila. Você vai seguir em paz. Tá entendendo? Estamos aprendendo. Estamos aprendendo porque nós estamos aprendendo. Eu e você estamos aprendendo. Quem está nos ensinando é o Espírito Santo, gente. Se não fosse o Espírito Santo, de mim mesmo não sairia nada. Nem para mim, nem para vocês. Mas com o Espírito Santo sai para mim e sai para vocês. Vamos lá continuar. Assim também a língua é um pequeno membro. A língua, gente. A língua é um membro, é um órgão do corpo muito perigoso. Muito perigoso às vezes. Assim também a língua é um pequeno membro. E pequeno membro, imagine se fosse grande. Bem pequenininho, já faz um estrago na vida dos outros e na sua própria vida. Imagine se fosse maior a língua. Então preste atenção. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Olha aí. Fiz tudo por essa pessoa me abandonou, eu amo essa pessoa, eu amei meu marido me abandonou. Olha aí, se gloria. Quando eu digo eu estou me gloriando. Gloria-se de grandes coisas. As palavras já acabaram com muito casamento. José, gente. José viveu tudo o que viveu por causa da língua dos seus irmãos. Não foi? Foi por causa da língua dos seus irmãos que José viveu o que viveu. Preste atenção. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas.
Vede qual grande bosque, um pequeno fogo incendeia, né? Palavras que vêm como fogo para destruir casamento, destruir uma empresa, né? No teu trabalho, uma fofoca te tira do cargo, né? Pessoas com a sua língua vai derrubando os outros, vai difamando os outros, vai caluniando os outros, vai falando mal dos outros. Tá entendendo? A língua da gente, ela é como um fogo, que seja um fogo do Espírito Santo, que da tua boca saia palavras de vida, palavras de paz, palavras para edificar vidas, palavras para salvar vidas, palavra para libertar vidas. Eu quero dizer para você que palavra de libertação não é só palavra Jesus vai te abençoar, Jesus vai te dar vitória, não é só isso não. É Jesus vai te corrigir, Jesus vai te libertar desse orgulho, dessa mentira, dessa prostituição, dessa vaidade, dessa vida enganosa. As pessoas acham que Jesus é assim. Não, não, minha filha, eu te amo. Fica no pecado, fica no adultério, fica com os porcos. Né? As pessoas acham que Jesus ele vai te querer no pecado. Não, Jesus ele vai te tirar do pecado. Ele vai te tirar do lodo. Ele vai te tirar dessa vida errada e vai te colocar na vida certa, no caminho da verdade e da vida. Então, a maior prova de amor de Deus por nós foi ter dado o seu próprio filho. E o que mais que ele fala? Que ele corrige o filho que ama. Então, não existe amor sem correção, gente. A tua prova de amor com tua amiga, com teu amigo, com teu marido, com tua esposa, não é porque tu tem que se calar. É, com o que é corrigir? Não é você dizer, olha, a palavra de Deus diz que isso está errado na nossa vida. A palavra de Deus diz que essa prática não é para nós. A palavra de Deus diz que essa prática nós não devemos ter, nós não devemos fazer, que essa prática vai nos levar à morte. Então, quando as pessoas te corrigem é porque te ama, gente. Você corrige o teu filho porque tu ama teu filho. Você corrige a tua filha porque tu ama. Não é isso? Então, esse amiguinho que não te corrige não é teu amigo, não. Não tá nem aí para ti. Não tá nem aí. Deixa cair, deixa pecar, deixa, né? Mas o teu amigo, a tua amiga, ela vai te corrigir. Vai te corrigir. Agora, se você não quer ser corrigido, lembra lá que aqueles que querem viver na mentira, eles não querem estar perto daqueles que estão na verdade. Não querem. Porque aqueles que estão na verdade, ele vai corrigir o mentiroso. Vai corrigir. Não corrigir, gente, querendo ser melhor, mas corrigir para que aquela pessoa saia do caminho errado, saia da prática errada. É isso que nós temos que entender. As pessoas dizem, fulano só quer me corrigir. Se ele quer só te corrigir porque ele está vendo algo errado na tua vida, e é porque ele te ama, é porque ele quer o teu bem, ela quer o teu bem. Está entendendo? Estamos aprendendo, estamos entendendo. Todos os dias Deus está nos corrigindo aqui. Todos os dias Deus está nos corrigindo aqui. Então, a língua também, a língua. Hoje o Senhor está ensinando da língua. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Lembra lá do emocional? Lembra que eu falei que tem pessoas doentes por causa das suas emoções? Tem pessoas doentes por causa da sua língua, daquilo que tem falado, daquilo que tem amaldiçoado os outros. Quando você amaldiçoa alguém, você amaldiçoa com a tua língua. A maldição vem para a tua vida. Vem para a tua vida. Porque aquilo que você deseja de mal para os outros é repartido com você. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A língua é um órgão inflamada pelo inferno. Olha o perigo de conversando com uma amiga, com uma irmã, falando sobre isso. Esse trabalho aqui é de palavra de Deus e de oração. Se eu colocar aqui, misturar, né, a conversa, o bate-papo, então vai mudar o trabalho.
não vai continuar na mesma direção. Então, ora eu estou pregando, ora eu estou falando de Deus, ora eu estou sendo carnal, né? Tá entendendo? Então, eu tenho que estar aqui só num trabalho. Eu escolhi esse trabalho, sei o quê? Deus escolheu, na verdade, para minha vida. Porque eu mesmo, por mim mesma, eu nem sequer fazia live. Eu não fazia live. Foi Deus que me trouxe para fazer live, gente. Tá entendendo? Então eu não posso misturar outro tipo de trabalho com esse trabalho. Eu não posso. Porque ora vocês vão me ver como uma mulher de Deus, ora vocês vão me ver como uma mulher na carne. Porque nem todo tempo eu vou estar em espírito, tem hora que eu vou estar na carne. Nós somos carne. Nós somos carne, gente. Tá entendendo? Nós não somos 100% espiritual. O corpo é carnal. O corpo ainda não é um corpo de glória. Eu posso tropeçar. Eu posso falar uma palavra aqui que você vai dizer, mas essa palavra eu não esperava da irmã. Claro, porque na live de oração, na live de palavra, você me vê em espírito. Mas na minha conversa diária, ontem eu estava falando com a irmã, né, que as pessoas olha para os líderes religiosos, né? Para aqueles que pregam a palavra, então eles querem ver eles sempre espirituais. Eles não conseguem ver um pastor como um homem. Eles querem ver um pastor sendo todo o tempo um pastor. É isso? Mas eles esquecem que aquele pastor é um homem, eles esquecem que eu sou uma mulher. Tá entendendo? Então tem um momento que vai ser a minha carne. E eu tenho que vigiar. Para quê? Para que eu esteja na direção de Deus. É isso que a gente tem que ter, gente. Há tempo para todas as coisas na nossa vida. Nós estamos rodeados por grande testemunha. Tem gente observando a nossa vida. Tem gente que observa a minha vida do lado de dentro, do lado de fora. Tem gente que observa essas mulheres de Deus que passa 24 horas numa live, gente. Não cuida dos seus filhos, não cuida da sua casa. Não, eu já cuidei da minha casa. Agora eu estou aqui cuidando das coisas de Deus. Uma jovem solteira, ela pode passar o dia todo na live. Porque ela é solteira, ela não tem compromisso com filhos, ela não tem compromisso com o marido, mas uma casada, você está entendendo? Há tempo para todas as coisas. Faz as tuas coisas da manhã, né? E entra na live. Aí faz as tuas coisas da tarde, tem o horário de tu entrar numa live. Faz as tuas coisas da noite, tem o horário de entrar numa live. Há tempo para todas as coisas, gente. Não adianta, gente, não adianta as pessoas dizer que são, mas o seu testemunho mostra que não é. Tá entendendo? Estamos entendendo? Então, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza. Presta atenção, os animais foram domados pela natureza humana. Então, os seres humanos eles conseguem domar os animais, mas não conseguem domar a sua língua? Olha aí, né? Os seres humanos conseguem colocar o freio na boca do cavalo, para o cavalo ter a direção. Vocês sabem, né, que aquele freio, ele que faz o cavalo, o homem direcionar o cavalo por aquele freio que está colocado na boca do cavalo. Então, esse mesmo homem, essa mesma pessoa, consegue colocar freio na boca do cavalo para ter a direção e não consegue frear a sua língua para ter direção, né? Então, não consegue domar a si mesmo, não consegue domar os animais. Mas nenhum homem pode domar a língua, tá entendendo? É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, de palavras que matam outras pessoas. Presta atenção aí na tua vida. Quantas pessoas veio com palavras que te machucou, que te feriu? Por quê? Porque está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai.
e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, são pessoas que pregam a palavra de Deus, mas depois estão amaldiçoando as pessoas que são imagem e semelhança de Deus. Não tem alguma coisa errada nisso? Que essas mesmas pessoas que pregam a palavra amaldiçoam pessoas que são imagem e semelhança de Deus. Entendemos? Aprendemos? Com a tua língua tu pode abençoar vidas ou tu pode amaldiçoar vidas. Com a nossa língua nós podemos lançar palavras de bênção. Sempre lance palavra de bênção na vida dos outros. Por quê? Porque se você abençoar a vida de alguém, você será abençoado. Mas se você amaldiçoar a vida de alguém, você será amaldiçoado. Porque louvado seja o nome do Senhor, o que foi que Deus disse a Abraão? Abraão, aquele que tu abençoares, aquele que te abençoares, será abençoado. Mas aquele que te amaldiçoar, será amaldiçoado. Às vezes você lança uma palavra de maldição na vida dos outros e você não vê aquela pessoa amaldiçoada. Você vê ela crescendo, você vê ela feliz, você vê ela em paz, você vê ela cheia de Deus. E você está vivendo a maldição. Entendemos? Mas se você deseja para as pessoas bênção, você vai estar abençoado. Mas se você deseja o mal para os outros, você que vai viver no mal. Tem muitas pessoas infelizes porque vivem desejando o mal dos outros. Tem pessoas que vivem desejando a morte dos outros, tomara que essa pessoa morra, quando pensa que não, quem morre é um filho teu. Por quê? Porque você desejou a morte de alguém. Aí Deus, ele é justo, gente. Deus é justo. Então ele vai dizer, pois vou levar o teu filho, que eu quero ver se é bom desejar a morte do filho dos outros. Eu conheço também outra pessoa, eu vivo com vidas, né? Eu conheci uma pessoa na minha vida que ele vivia falando que o fulano era ladrão, que o ladrão, né, não sei o quê, chamando as pessoas de ladrão, os filhos dos outros de ladrão. Sabe o que foi que aconteceu? Ele achava que os filhos dele eram certinho. Aconteceu um escândalo, o filho dele foi pego num roubo muito grande numa empresa, de que ele era uma pessoa de confiança. Ele era uma pessoa de confiança dessa empresa e estava envolvido num grande roubo. Ele vivia falando do filho dos vizinhos que era ladrão e esquecia que e o que aconteceu? O seu filho foi pego como ladrão. Passou em tudo quanto foi jornal, gente. Eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque é uma família que estava falando de Deus. Um pai que estava orando, é um pai que estava falando de Deus. Mas o quê? Estava amaldiçoando o filho dos outros. Aí Deus permitiu ele passar pela dor que a mãe de um que tem essa prática passa para eles parar, para ele sentir a dor, né? De uma mãe que vê um filho preso. Nenhuma mãe quer ver o seu filho preso, nenhuma mãe quer ver o seu filho no mau caminho, nenhuma mãe quer ver o seu filho no caminho errado. Então tenha cuidado, gente, que muitas das vezes você está vivendo coisas na tua vida por causa da tua língua. Não é por causa de macumbeiro, não é por causa de feiticeiro, não é por causa de invejoso. É por causa da tua língua. Cuidado, que muitas das vezes você está vivendo coisas, não é por causa, louvado seja o nome do Senhor, que as pessoas estão te desejando mal. É porque você mesmo, com a tua língua, está fazendo mal para todo o teu corpo. Aprendemos e entendemos?